Olá! O nosso videocast de hoje será sobre harmonização corporal na estética. Quando nós falamos nesse tema, harmonização corporal, caraca, as pessoas se assustam, porque com a ideia de harmonização facial veio a ideia da demonização. Meninas, não é sobre isso que nós falamos. Então tá, professor, o que seria essa harmonização corporal, professor Marcos Lanza? Lembrando que chama logo a atenção, porque o verão tá aí, né? A gente exatamente. 50 graus. 50 graus, exatamente. E quando se olha no espelho, muitas das vezes não tem nada de harmonia, a gente quer harmonizar. Então, por favor, Então, o que o professor tá falando, me expliquem isso aí que eu tô interessado. vai trazer um equilíbrio nesse corpo e tratando das principais disfunções que nós temos no corpo. Então, a gente está falando de gordura localizada, trianulite, flacidez, e que, na verdade, a gente tinha um conceito lá atrás que nós falávamos síndrome da harmonia corporal, ou seja, que meu paciente não é uma gordura, meu paciente não é uma estria, meu paciente não é uma flacidez. Meu paciente é um conjunto. E aí, quando a gente vai buscar a harmonização, a gente está buscando também um equilíbrio, né, desse corpo, tratando dessas disfunções como um todo. Então, eu trato não só a gordura, eu não trato só a flacidez, eu não trato só a celulite, eu não trato só a estria, eu trato o meu paciente como um todo. E, obviamente, que sempre iremos começar pela queixa principal do paciente, né? Porque uma coisa é o meu olhar, outra coisa é o olhar do paciente. Às vezes o que me incomoda ali na anamnese não é o que incomoda E às vezes o paciente, tudo incomoda, quer tratar tudo de um mesmo momento, né? Tem que ter uma organização, né? Exatamente. Eu acho importante esse programa de tratamento, por exemplo, se a pessoa tem gordura, eu vou tratar primeiro a gordura para depois tratar a flacidez. Isso tem que ser bem organizado, programado para que dê tudo certo. E aí, como você está falando de um programa, né? Eu preciso primeiro, né? Como você falou, muitas vezes o paciente acha que é tudo. Acho que em uma hora a gente tem que tratar tudo. Não, o resultado, E às vezes aquela gordurinha que ele já tem ali há 5 anos, ele acha que em 5 sessões, olha, tem que dar conta de tudo, mágica, finalizar. Faltando 4 semanas pro carnaval. Exatamente, e que tudo ali vai ser resolvido. Calma, gente, a gente resolve, mas milagre também já é em outro departamento. Nós acreditamos que uma das principais queixas é a questão da gordura, né? Eu acho que a gordura ainda é uma grande queixa em relação ao nosso cliente, né? E aí a gente traz, né, tantos procedimentos hoje clínicos, né, com recursos helioterápicos que a gente tem excelência de resultado, como também os minimamente invasivos, né, professora? Exatamente. E mais uma vez, né, eu falo que para a gente fazer um tratamento ali no cliente, a gente tem que ter um programa de tratamento. Mais uma vez, as pessoas com essa moda do injetável, elas querem resolver tudo no injetável. Mas será que eu consigo resolver tudo no injetável? Ou será que o injetável ele pode ser uma parte do programa de tratamento e muitas vezes eu tenho maiores benefícios desses injetáveis quando eu associo, exemplo, a recursos eletroterápicos. Vou dar um exemplo. Às vezes eu posso usar uma mescla para fazer lipólise, ou seja, a quebra daquela gordura, tirar aquela gordura daquele adipócito, mas o meu cliente precisa gastar aquilo. Então, qual recurso eletroterápico eu posso estar utilizando em associação depois aí do prazo 24 horas, né? Geralmente é um prazo médio que a gente dá. Posso estar utilizando uma eletroestimulação, posso estar utilizando uma plataforma vibratória para ajudar naquele gasto energético. Então, a gente fala que é tudo uma associação. Se eu conheço apenas, e eu vejo alguns profissionais assim, se eu conheço apenas os injetáveis, eu vou aplicar somente aquilo. Mas a estética, ela vai além. A gente consegue associar com muita perfeição e trabalhar aquele conjunto utilizando a cosmetologia, utilizando os recursos eletroterápicos e se beneficiando e tendo maiores resultados com os procedimentos injetáveis, como a intradermoterapia. Então, a intradermoterapia ela é um grande recurso, mas hoje todo mundo acha que é o único recurso para tratar. E às vezes tem situações clínicas que eu posso pensar em outros recursos até mais amplos, como a criolipólise,
ultracavitação, uma radiofrequência, a criofrequência. Então, a gente tem uma gama de recursos eletroterápicos. Mais uma vez, exemplo, uma celulite. Para celulite, eu vou ter maior benefício usando só uma intradermoterapia? Ou será que se eu associar essa intradermoterapia com um ultrassom que tem um efeito ali tixotrópico, tem um efeito anti-inflamatório, será que eu não vou ter melhores benefícios? Muitas vezes a gente vê que aquela gordura localizada, aquele paciente tem uma gordura localizada e associado tem uma flacidez muscular. E aí que essa flacidez muscular também contribui para a aparência daquela gordura. Será que se eu trabalhar aqueles dois, vou te oferecer melhores benefícios, associando? Então, é isso que a estética trabalha bastante, essa forma integrada. Eu percebo que o conhecimento, de novo, o conhecimento faz toda a diferença. Nós estamos falando do gancho, que é a gordura localizada. Antes, nós pensávamos na gordura, olhávamos para a gordura, olhávamos para o adipócito e pensávamos na lipólise, esvaziar aquele tecido. Mas não pensávamos que, ao esvaziar, esse local que ficou vazio pode ficar flácido. Hoje nós já pensamos em esvaziar, sim, mas ao mesmo tempo fortificar. Deixar esse tecido não flácido, não permitir que a flacidez se instale no pós-tratamento. Ao mesmo tempo, como você falou, um conhecimento do recurso cosmético, um recurso eletroterápico e o cosmético faz toda a diferença. Muitas das vezes você usou uma mescla, você usou um recurso, mas determinada área não foi, ou aquele cliente com medo, ou precisa de uma associação para casa, um home care. Então, um cosmético faria toda a diferença. Continuaria esse tratamento, desde que num bom veículo, um veículo que vai permitir a entrega desse princípio ativo, mas é o conhecimento que vai fazer com que no final eu tenha verdadeiramente uma harmonização. Corporal é um pouco diferente do facial. Facial, você fez uma boa higiene facial, você fez um bom tratamento e você vende. Em corporal, precisa da ajuda do cliente. Muito da tem que estar ali junto no tratamento. Mas para isso que você está falando da cosmetologia é interessante porque só com a cosmetologia a gente consegue, além da lipólise, que tem os ativos antilipogênicos, antiadipogênicos, né? Para evitar tanto a formação da gordura quanto a criação ali do adipócito. Nós não tínhamos essa ideia antes. Nós pensávamos só na lipólise. Não pensavam em evitar a lipogênese, mesmo a adipogênese. Com a cosmetologia, nós conseguimos minimizar aquela gordura naquela área, evitar a recidiva e essa multiplicação celular. Mas somente com conhecimento. Nós ainda não temos um recurso eletroterápico que faça isso, que impeça a lipogênese, que diminua a adipogênese, mas recurso cosmético, sim. E o recurso cosmético, ele é muito importante, porque eu vejo que muitas vezes a gente atende um paciente e aquele paciente ele quer fazer todo o tratamento ali e ele não quer dar continuidade a esse tratamento em casa. Então, eu falo muito assim, gente, se eu estou com algum problema, eu vou para o hospital. O médico me dá uma injeção. Mas ele faz o quê? Ele me dá um remédio para eu ir tomando em casa, dar continuidade no tratamento 7 ou 10 e dias, assim eu ter maiores benefícios. Então, é isso que o meu cliente, a gente precisa colocar isso na cultura também do cliente, que ele vai começar o tratamento ali, ele vai ter as sessões de tratamento na clínica, mas ele precisa dar continuidade a esse tratamento em casa, com os recursos cosméticos, com a alimentação, porque como o Natan falou, gente, tratamento corporal depende também muito do nosso paciente. Principalmente uma gordura localizada, uma celulite. E isso de novo, conhecimento. Quando eu sei que essa disfunção vai requerer de mim, profissional, que eu possa escolher adequadamente o recurso cosmético, o recurso eletroterápico, mas requer de mim também o conhecimento para passar para o meu cliente, mostrar para ele a importância do home care. Quando eu tenho conhecimento, quando você é profissional tem o conhecimento, você consegue dele
que ele entenda a importância do home care. Quando você não tem esse entendimento, ele vai achar que você malha por ele, você faz por ele. E aí o resultado não dá certo. Aí ele diz assim, esse profissional não é bom, aquele profissional não é bom. Agora, quando você consegue dividir a responsabilidade e você fez um programa de tratamento e ele não cumpriu. Essa responsabilidade, tanto com o paciente quanto com a equipe multidisciplinar. Que aí é o momento de cada um trabalhar dentro da sua área, né? Exatamente. O nutricionista, às vezes o psicólogo, Às vezes o educador físico. e deixa que a estética é com a gente. E cada profissional dentro da sua área, a gente junto vai entregar, né, um resultado incrível. Mas é importante a gente ter essa E aí, ajuda. esse cliente, professor Natan, que não teve essa boa instrução, e ele vem para você e não deu certo. Aí ele olha para você já com vergonha. Sabe, você me indicou pro nutricionista, eu não fui. Você pediu uma caminhada, eu não fiz. Ele consegue entender que o não tão bom resultado é a culpa dele. Agora, quando você não tem conhecimento, eu vou trocar de profissional. Essa não deu certo, eu vou para outra. Agora, com conhecimento, ele fala assim, estou com vergonha. Professora Viviane, a senhora tinha me dito para fazer isso, e eu não fiz. Então, por isso o meu resultado não foi tão bom. Olha a diferença. E é o que eu sempre falo para os meus alunos. Quando a gente não avisa os nossos pacientes do que pode acontecer, qualquer coisa que a gente diga depois é desculpa. Sim. Eu já escutei muitos pacientes falando, eu vou na estética porque eu não gosto de ir para academia. Ok, se você gostasse de ir para academia, o resultado ia ser muito melhor. Exatamente. Eu prefiro sofrer na estética do que sofrer na academia. É um pensamento completamente errado. Não anula a outra, pelo contrário. É uma complementação. Só benefícios. E a gente tem que ter essa consciência de deixar bem claro para o paciente, olha, se você fizer uma atividade física, se você melhorar a sua alimentação, esse resultado vai ser muito melhor. Se não, eu não vou conseguir sozinho, né? E desde quando você avisa, quando o paciente voltar, ele sabe que ali a culpa é dele, ele não vai te culpar por isso. E em estética corporal, professor Natan, o profissional, que é um profissional de qualidade, o cliente é fiel. Sim. Em corporal, você conta no dedo os profissionais que se destacam. Em facial, você vê N profissionais que se destacam. Agora, em corpo, para se destacar e se manter, tem que ser vai procurar um profissional com conhecimento que possa fazer uma troca. Aí ele indica, o boca a boca desse profissional é excepcional. E também que você falou, Denise, que a questão do conhecimento ele é fundamental, até mesmo para ele tem que academia. Mas por que ele tem academia? Até para explicar os benefícios. Porque, na verdade, quais são os benefícios? Ele explicar que ele precisa ter gasto calórico, ele precisa entender que esse tecido adiposo está sobre um músculo, então eu preciso também ter um fortalecimento desse grupo muscular. Ou seja, Fortalecimento vai ajudar nessa diminuição dessa gordura, que uma coisa está associada à outra. Então, essas associações, ele só vai comprar se ele olhar esse profissional e esse profissional passar segurança através desse conhecimento, dessa explicação que ele precisa fazer. Vou dar um exemplo simples. A professora Natan falou sobre, a professora Viviane também, dos recursos eletroterápicos, corrente russa e corrente alce. Vamos lá, eu digo para o meu paciente assim, você precisa fazer o exercício junto. Quando a corrente, você precisa. Não quero. Se fosse para... Eu ia para academia. Aqui eu quero ficar deitado. Aqui eu quero deitar. Eu seria eu costumo dizer para as minhas alunas. Eu já coloco numa intensidade grande, eu falo, se você fizer o exercício junto, vai ser mais confortável e vai ter mais efetividade. Olha a diferença. Se você fizer o exercício junto, essa sensação de dor será diminuída. Opa, olha a pegada diferente. Não é tem que malhar, mas olha só. Para um bom resultado, eu tenho que exigir o máximo. E para eu exigir o máximo, vai te incomodar. Mas, se você fizer o exercício junto, tornará mais agradável. Já quero malhar. Eu quero malhar, professor. Eu queria dormir. Mas ela disse que vai ser mais agradável. Eu tô bem. Tá vendo? Quer ter conhecimento? Com conhecimento, você consegue trazer o seu cliente como um aliado. Divide a responsabilidade. Infelizmente, na nossa cultura, né, a gente deixa muito, o brasileiro deixa tudo muito para cima da hora as coisas, né? E a grande maioria dos
paciente de corporal é aquela pessoa que está correndo para casar, que está correndo para o verão, carnaval. E aí não malhou o ano inteiro, quer que a gente faça milagre em poucas semanas, sem ajuda da pessoa ali. Não, e tem outra coisa também, né? A gente tem aí nas redes sociais inúmeras blogueiras que falam, eu usei esse cremezinho e melhorou. Eu fiz 2 sessões de tal equipamento e melhorou. E, na verdade, a gente sabe que muitas delas, por trás, têm uma alimentação super regrada, faz exercício diariamente. Não foi apenas aquele creme. Aí eu pergunto, né? Quantas vezes eu estava na clínica atendendo, eu queria fazer uma drenagem linfática para melhorar a minha gordura localizada. Drenagem para emagrecer. Aí a gente precisa ter toda uma base de conhecimento para falar com aquele paciente que a drenagem não vai emagrecer, não vai tirar a gordura localizada, e você precisa fazer isso com sabedoria, porque senão aquele cliente vai falar, ela não quis fazer em mim. Vai lá na outra estética que vai fazer, pode até fazer e não vai ter os resultados, ele pode até acabar voltando, mas quando você explica o porquê, monta um programa de tratamento, fala dos benefícios, aí esse cliente, então já sei que aquela capa de revista que eu li não é tão verdadeira assim, ou que é uma manchete às vezes sensacionalista. Muitas das vezes essas empresas procuram essas personalidades da internet que tá com o corpo em dia, para poder vender bem aquele produto dele, né? E aí a pessoa não para fazer essa associação. Fulana tem um corpo bonito, não porque ela malha, porque ela tá usando o produto X ou Y. Uma coisa que eu queria perguntar a vocês, né, e colocar aqui como pauta, é que eu tenho percebido muito o crescimento de pacientes pós-bariátricos. E esse paciente pós-bariátrico é um paciente em potencial para a síndrome da desarmonia corporal, né? Flacidez, às vezes, né, ainda alguma gordura localizada ali na área. O que de recursos a gente poderia associar num paciente que não quer se submeter a cirurgias reparadoras ou querem diminuir as grandes cirurgias, por exemplo? A gente sabe que cirurgia de flacidez de braço, de perna, não é muito confortável, o resultado às vezes não é tão como esperado. O que a gente pode fazer de recurso para amenizar essas áreas? Olha, tem alguns recursos que a gente pode utilizar. Primeiro, Natan, eu gosto de ser bem sincera com o meu paciente, porque realmente eu já peguei alguns pacientes de pós-bariátrica que não fizeram a cirurgia, não precisaram fazer. Tem pacientes que realmente a gente precisa olhar e falar, não, olha, só comigo não adianta. Você tem uma indicação de uma cirurgia. Então, é uma coisa que a gente precisa ser bem sincera na hora de trabalhar com o nosso paciente. Agora, eu já peguei alguns pacientes onde a gente já fez o uso de radiofrequência, onde a gente já fez o uso da intradermoterapia, da criofrequência, porque a principal queixa é a flacidez de pele. E, ultimamente, eu tenho pegado bastante pacientes com queixa do glúteo, porque agora está na moda, né, a harmonização do glúteo, porque eles perdem muita massa muscular, tem muita flacidez e eles querem harmonizar, melhorar um pouco a região glútea, né? Então, aí a gente pode oferecer harmonização glútea, e muitas vezes eles têm uma falta de musculatura naquela região também, e aí muitas vezes as pessoas pensam, na harmonização glútea, eu quero fazer uma harmonização glútea. Quando a gente vai olhar, e a gente fala em harmonização, a gente olha todo o redor, né? Olha a gordura localizada, olha a celulite, olha a flacidez, olha a musculatura, porque muitas vezes eu tenho um paciente que está com uma musculatura hipotônica, e aí quer fazer um fortalecimento onde a gente tem uma região, onde a gente tem um músculo imenso naquela região, e aí a gente precisa trabalhar com tudo isso. Mas voltando ao foco da sua pergunta, a gente tem alguns desses recursos eletroterápicos que a gente pode fazer junto com a Associação Cosmética, e eu acho que em cada dia vai surgindo mais recursos eletroterápicos, né? Hoje em dia a gente já tem aí o endolaser também surgindo, tanto para o tratamento da gordura localizada, quanto para a flacidez de pele, para essa retração. Então, eu acho que a estética está em constante movimento, constante inovação. Então, a cada dia vem surgindo equipamentos novos para beneficiar. E essa questão da flacidez, né, fora os recursos eletroterápicos que a professora Viviane falou,
Nós temos os bioestimuladores também. Exatamente. Que vão dar um boom, né? Quer dizer, eu dou uma aplicação de um boom de colágeno para produção de colágeno e posso associar também os fios de PDO também. Que é muito os utilizados. Esses recursos são muito utilizados na harmonização glútea. Fala um pouquinho sobre o que é, né? Tem gente que acha que a harmonização glútea é o que a gente tem de mais novo, né? Agora na estética, depois o endo do laser, mas está em alta a harmonização glútea, que mexe muito com a cabeça do brasileiro, tanto a mulher quanto o homem. Acho que por isso essa popularização muito rápida. O que se faz numa harmonização eu falo glútea? que a harmonização glútea, quando a gente pensa, né, eu já falo logo, gente, a gente pensa lá já na Rita Cadillac, na Guedes, na Loira do Tchan, então a gente já sabe que é uma coisa que já vem com o brasileiro, né? Então, quando a gente fala de harmonização glútea, a gente tem que pensar num todo do glúteo. Então, eu preciso pensar naquela musculatura, em fortalecer aquela musculatura, porque muitas vezes o meu cliente ele só quer volumizar, mas ele não quer fortalecer a musculatura, e ele precisa. Então, eu trago fortalecimento daquela musculatura, eu vou volumizar aquela área, então dá volume àquela região, dá projeção àquela região. E para isso eu posso estar utilizando bioestimuladores com ação de volumizar, de projetar, estímulo de colágeno também naquela região. Posso utilizar os bioestimuladores sólidos como os fios, que a gente ajuda na retração e subir aquela pele. E eu tenho que pensar em todo em volta, ao entorno daquilo. Posso usar também os preenchedores, que eu esqueci de falar, com aí um ácido hialurônico. Então, muitas vezes, quando a gente finaliza aquela harmonização, eu vou colocando um preenchedor também para preencher ali uma depressão trocantérica, ou que seja naquela área. Então, na verdade, a gente sempre analisa aquele cliente e vê quais são os produtos que a gente vai usar para melhores benefícios. Muitas vezes a gente tem que entrar com o recurso da subcisão, porque muitas vezes o meu paciente também tem a celulite, então tem aquelas travas fibróticas, então eu preciso fazer a subcisão para subir, mas mesmo assim a gente fala que é um programa, não vai ser de um dia para o outro, porque até para fazer uma subcisão, meu cliente vai ficar com equimose e vai ficar aí 15, 20 dias sem poder tomar sol naquela região. Então, são vários procedimentos. E esses procedimentos que nós falamos, né? Bioestimuladores, tanto líquidos como sólidos, o ácido hialurônico, os recursos, subcisão, todos esses procedimentos, os esteticistas podem e devem fazer. Podem e devem fazer. E quando se fala de harmonização, a professora Viviane está falando sobre oferecer um atendimento adequado para cada paciente. Isso é a essência da harmonização, que se perdeu muito no facial. Se você para olhar, às vezes, um programa de reality show, por exemplo, que foi onde me chamou a atenção, você vê várias pessoas com o mesmo rosto. Fox Eyes, todo mundo com Fox Eyes. E aí, todo mundo tem a mesma personalidade? Não. Todo mundo tem o mesmo tipo de rosto? Não. Eu acho que é isso que a harmonização facial tem deixado a desejar pela falta do que a gente tem aqui, que é o visagismo. Esse talvez seja um diferencial nosso também, que lá no primeiro período a gente já começa a falar com os nossos alunos sobre o visagismo, o que é visagismo, entender que cada pessoa tem um tipo de rosto, que cada pessoa tem um estilo de vida, que cada pessoa tem uma personalidade. Então, quando você vai pensar em harmonizar alguma coisa, você tem que levar em consideração tudo isso que são os conceitos de visagismo. Bem como a estética, que a gente chama por aí, né? Estética integrativa. Por quê? Será que a estética pode entrar na chamada estética integrativa? E aí a gente vê a importância dessa visão do todo. Somente com essa visão, o cliente tendo essa visão dele mesmo com o todo e o profissional também, ele vai evitar no corporal o que estava acontecendo na face. Quando ele tem um conhecimento, consegue passar para o cliente, olha só, qual é o seu biotipo? Quanto de volume para você ficaria adequado? O que você quer? Você quer assim? Olha só, vamos visualizar primeiro? Olha só, agora você está visualizando você, é isso que você quer? Presta atenção, vamos pensar, porque cada um chega com uma ideia, como a professora Viviane falou. Quando a gente pensa em harmonização glútea, você pensa logo no glúteo de fulano, da Glet. Mas imagina eu, professora Viviane, com boom, não daria. Pra gente ficar um nojo da professora Delícia. Então, quando o profissional tem esse entendimento, ele consegue
conscientizar o cliente, justamente para que a gente possa, nessa harmonização, ter verdadeiramente harmonização. E só consegue isso um profissional que tenha como cadeira na sua universidade o visagismo, tenha como cadeira as práticas integrativas para ele olhar como um tudo, tenha como cadeira uma boa eletroterapia, bem como tenha como cadeira os injetáveis. E a cosmetologia. E a cosmetologia, exatamente isso. Somente assim, esse profissional vai poder ofertar com segurança um bom trabalho de harmonização. Professor, é bom lembrar que tudo isso nós oferecemos, né? E que os injetáveis já estão na nossa grade, né? Injetáveis faz parte da formação do tecnólogo estético, uma disciplina específica de injetáveis na estética. Olha só, nós vamos passar agora pelo ENAD. E você tem uma universidade que nós ficamos tristes quando a gente veio a notícia, não vai ter mais injetável. Poxa, a gente já tinha. Vamos já ter, entendeu? Pra gente seria super tranquilo que tivesse alguma questão que falasse dos injetáveis, que os nossos alunos já estavam preparados para isso. Isso é bom. Nós não fomos pegos de surpresa. Isso dá a gente uma sensação gratificante, não é não? Nosso diferencial. Gente, e aí, vocês gostaram de mais um videocast onde nós colocamos os porquês, os praquês, com leveza, com segurança e convivência, tá bom? Então, quero te convidar para o próximo. Creio que você tenha gostado, porque pra gente, olha a nossa cara, foi super prazeroso. Convidamos vocês para a próxima, tá bom? Se vocês gostarem, curtem e compartilhem. Por favor, compartilhem no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Beijo. Beijo.